Bem-vindos e bem-vindas ao CSA TV, o nosso canal de notícias das Américas. Seguem agora os nossos destaques. No Brasil, seguem os protestos antirracistas pelo assassinato de Beto Freitas no supermercado Carrefour de Porto Alegre. A ONU alerta sobre uma pandemia ignorada, os feminicídios e a violência de gênero. Em Honduras, os furacões Eta e Iota deixaram dezenas de vítimas e um rastro de destruição. Para o nosso editorial de hoje, receberemos Eulória Família, a presidenta do Comitê das Mulheres Trabalhadoras das Américas. Desde o Comitê da Mulher Trabalhadora da Confederação Sindical das Américas, a CSA, a importância deste dia reside na luta pela não repetição de violações contra as mulheres, como a violência e o assédio. Sabemos que isso está acontecendo com as trabalhadoras que foram afetadas pela pandemia e que agora são mais vulneráveis à violência, ao assédio e ao feminicídio. Para nós, este é um dia de luta contra essas violências, para dizer que nós somos donas dos nossos corpos, para reafirmar que nós temos o direito de dizer não. Nós precisamos de condições seguras para trabalhar, sem discriminação e com a igualdade de tratamento. Queremos o direito a um salário justo, a negociar coletivamente e a fazer parte de um sindicato. Exigimos também o nosso direito à organização. Em Honduras, os furacões Eta e Iota deixaram dezenas de feridos e um rastro de destruição. Os danos materiais causados em Honduras pelos furacões Iota e Eta começaram a ser mensurados após semanas marcadas pela preocupação e pelo sofrimento por grande parte da população. Além de casas e de outras construções, as duas tempestades também devastaram plantações, afetando a produção agrícola de inúmeras regiões. Algumas famílias seguem abrigadas em condições precárias e outras estão voltando gradativamente às suas comunidades. Além da destruição causada pelo vento, as tempestades geraram alagamentos que em algumas localidades já duram mais de 2 semanas. Mesmo com o fim da tempestade, ainda há riscos de novos alagamentos, desta vez causados pela correnteza de rios, onde o nível da nascente aumentou em decorrência das fortes chuvas. É o caso do rio Ulúa, que atravessa a parte de Honduras e deságua no Caribe. De acordo com dados oficiais, as tempestades atingiram aproximadamente 3,4 milhões de pessoas. Deste total, há 91 vítimas fatais e 9 desaparecidas. 129 mil pessoas encontram-se em abrigos, aguardando a diminuição do nível das águas. Com relação aos danos materiais, estima-se que as tempestades tenham atingido a 36 mil casas em todas as regiões do país. A grande maioria delas foi severamente afetada. Entre os impactos sociais relatados, figuram a escassez de alimentos, roupas e medicamentos. A necessidade de estabelecer uma política de moradia agora é uma urgente necessidade em Honduras, um país que lutará pela sua reconstrução. A Guatemala passa por uma grave crise institucional e política. Veremos agora os próximos acontecimentos. Na Guatemala, milhares de pessoas foram às ruas para exigir a renúncia do presidente Alejandro Giammattei. Os manifestantes foram recebidos pela polícia com bombas de gás lacrimogênio, mas não recuaram à repressão das forças de segurança, chegando a incendiar parte do edifício onde fica situado o Congresso Nacional do país. As equipes de socorro informaram que pelo menos 6 pessoas foram atendidas apresentando ferimentos leves. Os incidentes aconteceram após a aprovação do orçamento do Estado para 2021 durante a madrugada, sem que os 160 deputados tivessem acesso ao conteúdo da medida que reduz o contingente destinado à saúde e às políticas de direitos humanos. A manifestação, inicialmente convocada para a sede do governo, acabou ocorrendo nas proximidades do Congresso, onde centenas de manifestantes encapuzados tomaram as instalações do parlamento e atearam fogo na sede, até serem despejados por seguranças e pelo corpo de bombeiros que controlou o incêndio. Na Guatemala, 1 a cada 2 crianças sofre de desnutrição e 59% de seus 16 milhões de habitantes
vive abaixo da linha da pobreza, de acordo com dados oficiais. Além disso, de acordo com relatórios de organizações internacionais, a Guatemala é um dos 6 países mais corruptos do continente. No Brasil, seguem os protestos antirracistas pelo assassinato de Beto Freitas no Carrefour de Porto Alegre. No Brasil, a semana foi marcada por inúmeras manifestações realizadas em várias cidades do país, como reação ao assassinato de Beto Freitas, homem negro que foi espancado até a morte por 2 seguranças do supermercado Carrefour de Porto Alegre. O caso ganhou repercussão internacional e tem sido comparado ao do norte-americano George Floyd. Conhecido pela comunidade, negro e de 40 anos, Beto Freitas foi assassinado na véspera do Dia da Consciência Negra, que marca a luta pelos direitos da população negra no Brasil. As brutais agressões foram registradas em fotos e vídeos que foram altamente difundidos nas redes sociais e que provocaram indignação e comoção no Brasil e no mundo. É um ato de resistência, mas estamos cansados de ser resistência. Só queremos a oportunidade de viver. Como gesto de solidariedade à vítima e em repúdio ao racismo estrutural, manifestantes saíram às ruas em diversas cidades do Brasil, como Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte. Para falar sobre racismo estrutural e o assassinato de Beto Freitas em Porto Alegre, receberemos a Norton Jubelli, presidente da UGT do Rio Grande do Sul. O que ocorreu hoje ou ontem à noite em Porto Alegre nos choca pela forma brutal como ocorreu, né? E o que nos choca ainda é tu ver e ouvir comentários, né, tentando justificar o acontecido, de que a vítima tinha antecedentes criminais, ou que a vítima tinha tentado agredir, ou teria agredido um dos seguranças. Eu acho que nada justifica o que aconteceu. E isso não é um caso específico de Porto Alegre, sabe? Porto Alegre é uma cidade onde o racismo existe, como em todas as partes do Brasil, não tem como tapar o sol com a peneira, não tem como esconder. Acho que o combate ao racismo se inicia pelo reconhecimento de que ele existe, de que ele é real e de que a gente vivencia, principalmente o povo negro vivencia ele dioturnamente. E na Colômbia seguem as mobilizações dos sindicatos e de organizações sociais. Milhares de pessoas se manifestaram em diferentes cidades da Colômbia em rejeição à política econômica e social do governo do presidente Iván Duque pela violência que assola o país nos últimos meses. Em Bogotá, membros da Central Unitária de Trabalhadores lideraram uma marcha até a Praça de Bolívar, onde se concentraram diversos grupos de manifestantes. Líderes do Comitê Nacional de Desemprego, que fazem parte de organizações sociais e sindicais, exigem uma negociação imediata com o governo para a formulação de medidas de emergência. Uma proposta que foi apresentada desde o ano passado e uma das bandeiras de luta do movimento. As centrais trabalhadoras rejeitam as políticas econômicas e sociais de Duque por serem contrárias aos interesses do povo e por flexibilizar direitos trabalhistas ao permitir a contratação por horas de trabalho e por desconhecer direitos como subsídios para educação, alimentação e afiliações a entidades para a recreação. Além dessas pautas, o movimento protesta contra os assassinatos de líderes sociais e a repressão policial a manifestações, que deixou 13 mortos em Bogotá e Suacha, apenas em setembro. As medidas adotadas pelo governo frente à pandemia de Covid-19 também são alvos de críticas dos trabalhadores da saúde, que se somaram às manifestações e rejeitaram o projeto da reforma da saúde que tramita no Congresso. Os trabalhadores lutam por uma saúde pública e por medidas de proteção aos profissionais da saúde que estão na linha de frente contra a pandemia. Relatório da Aliança Global aponta que o sistema tributário contribui para a evasão de divisas de grandes corporações.
Brasil, Colômbia e México são os países latino-americanos que registram as maiores perdas econômicas por sonegação fiscal por parte de grandes empresas transnacionais, segundo informa o relatório elaborado pela Global Alliance for Tax Justice e outras organizações, reproduzido pelo site RT. De acordo com os dados do estudo intitulado O Estado da Justiça Tributária em 2020, o Brasil é o país da América Latina onde mais se perde dinheiro por sonegação de impostos de grandes contribuintes, registrando perdas anuais de aproximadamente 14 bilhões de dólares ao ano. Em seguida, vem a Colômbia, com aproximadamente 11 bilhões, e o México, com mais de 8 bilhões de dólares sonegados ao ano. No nível sul-americano, segue a Argentina, com aproximadamente 2 bilhões de dólares sonegados, Peru, Venezuela, Chile e Bolívia, com aproximadamente 200 bilhões de dólares sonegados ao ano pela sonegação fiscal. E o secretário-geral da CTAT da Argentina, o deputado federal Hugo Chasky, se pronunciou sobre a lei da taxação de grandes fortunas. Hace falta esto para tener los recursos que el Estado tuvo que poner para pagar. Esses tributos fizeram falta para o Estado para sustentar as empresas como a IFE e a ATP. Sim, pagamos o salário a muitos trabalhadores dessas grandes empresas que agora vão ter que pagar. Então, que devolvam só um pouquinho da ajuda que o Estado lhes deu. Precisamos de recurso para enfrentar a Covid, para comprar vacinas e para que as crianças voltem à escola. No ano que vem, se houver vacina, elas poderão voltar às escolas. Precisamos de recursos para gerar moradia nos bairros populares e para garantir o gás natural à nossa população. Essa é a pandemia. E no mundo, esta medida criará um precedente para que os grandes grupos do poder econômico contribuam proporcionalmente. Eles não queriam isso porque começamos a iluminar uma matemática que estava escondida. É verdade que a Argentina tem uma grande pressão tributária. Mas qual é a outra verdade que eles não dizem? A pressão tributária recai sobre os setores populares. São os hipócritas. Não pagam os que mais têm neste país. E é isso o que temos que começar a mudar. E a CSA, junto com a FES Sindical, realizaram uma oficina sobre a situação laboral das mulheres. Na abertura da oficina, Bárbara Figueiroa, secretária de Política Econômica e Desenvolvimento Sustentável da CSA, falou sobre a importância do encontro para os sindicatos e para as trabalhadoras das Américas. Esses espaços de encontro e cooperação entre as mulheres são essenciais para avançar na questão de gênero. Não podemos deixar que os retrocessos se transformem em dívidas, expressou Figueiroa. No painel sobre economia de cuidados e trabalhadoras domésticas remuneradas, a representante do Sindicato de Auxiliares de Casas Particulares e também da Federação Internacional de Trabalhadores Domésticos, Joana Del Carmen, declarou que o maior problema enfrentado pelas mulheres nesta pandemia são as demissões. De cada 10 ligações que recebemos, 8 são sobre demissões. Por sua vez, Uta Dirksen, da FES Sindical, aproveitou a oportunidade para se despedir. Foram 5 anos aqui no Uruguai, no escritório América Latina. Tivemos alguns momentos importantes juntos e um dos mais simbólicos foi estar na Conferência das Mulheres. Vou levar muitos ensinamentos destes anos com vocês. Desejo muito sucesso para as mulheres trabalhadoras. 87 mil mulheres e meninas foram assassinadas no mundo em 2017. Dos 25 países com maior índice, 14 estão na América Latina e no Caribe. A relatora especial da ONU sobre a violência contra as mulheres falou sobre uma pandemia ignorada, a do confinamento e a violência de gênero. Na véspera do Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, comemorado 25 de novembro, Dubravka Simoniv fez um comunicado em que sugere medidas urgentes, incluindo o estabelecimento de mecanismos de observadores nacionais em todos os países para evitar estes crimes.
Enquanto o mundo luta contra o impacto devastador da pandemia de Covid-19 e seus efeitos negativos sobre as mulheres, uma pandemia de violência de gênero acaba com a vida de mulheres e meninas em todos os lugares, alertou. De acordo com os dados da ONU Mulheres, publicado no final de setembro, o confinamento levou a um aumento de denúncias de casos de violências domésticas de 30% no Chipre, 33% em Singapura, 30% na França e 25% na Argentina. No Brasil, foram registrados 648 feminicídios no primeiro semestre de 2020, 1,9% a mais em relação ao mesmo período de 2019, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nesta semana, o assassinato das irmãs Mirabal, que marcou a luta das mulheres na América Latina, completou 60 anos. Pátria, Minerva e Maria Teresa Mirabal, as irmãs, conhecidas como as Borboletas, foram brutalmente assassinadas a golpes, junto ao condutor Rufino de la Cruz, na noite de 25 de novembro de 1960. O assassinato das ativistas políticas ficou impune, mas precipitou a queda do ditador dominicano Rafael Leônidas, que foi assassinado 6 meses depois, no dia 30 de maio de 1961. As irmãs Mirabal foram assassinadas por sua militância política, porque tentaram derrotar um ditador, provavelmente o pior dos ditadores da América Latina nesta primeira metade do século. O crime foi relembrado pela ONU em 1999, quando foi instituído o 25 de novembro como Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a Mulher. Eu quero destacar que é importante que não nos esqueçamos delas, porque geralmente as lutas das mulheres são invisíveis, tendem a sumir ou a serem colocadas em segundo plano. Em 1962, os autores materiais do crime foram condenados a penas entre 20 e 30 anos. Apesar disso, os autores foram liberados e protegidos pelo próprio Estado. A casa onde as 3 irmãs se refugiaram nos últimos meses de suas vidas se transformou, em 1994, na Casa Museu Irmãs Mirabal, e a cada 25 de novembro são homenageadas com a esperança de que algum dia a violência contra a mulher não exista mais. Centenas de pessoas se manifestaram em Santiago do Chile para pedir a renúncia do presidente Sebastián Piñera. Essas e outras notícias no próximo bloco. Centenas de pessoas se manifestaram no centro de Santiago do Chile para pedir a renúncia do presidente Sebastián Piñera e para exigir a liberação imediata dos militantes detidos durante a onda de protestos contra a desigualdade que teve início em outubro do ano passado. Na última segunda-feira, Donald Trump sinalizou que vai dar início à transição de governo com o presidente eleito Joe Biden, apesar de não ter reconhecido oficialmente a sua derrota nas eleições. Carolina Cossi assumiu a intendência de Montevidéu esta semana, consolidando mais de 30 anos do Frente Amplio no governo da capital uruguaia. O secretário executivo da CSA manifestou seus pêsames pelo falecimento do companheiro Carlos Tino Navarro, presidente da Central Sindical ASI Venezuela, ocorrido no dia 19 de novembro no Canadá, após uma longa batalha contra a Covid-19. Desde a CSA, reconhecemos a trajetória do companheiro Navarro como um dos sindicalistas de maior experiência do sindicalismo venezuelano, que soube responder à altura às necessidades de renovação do sindicalismo do seu país, impulsionando com entusiasmo e comprometimento a construção da Central ASI Venezuela. No
fim desta semana, foi realizada a Conferência Continental da CSA. Mais de 200 participantes de 20 países se reuniram para debater o novo modelo de organização sindical. A CSA realizou a Conferência Continental com organizações de 20 países para debater a transformação do sindicalismo nas Américas. Transformar e fortalecer o sindicato para representar e organizar toda a classe trabalhadora. Esse foi o lema central da Conferência Continental realizada quinta e sexta-feira pela CSA. Mais de 200 representantes de centrais sindicais de 20 países se reuniram para discutir questões relacionadas à autorreforma sindical. Rafael Freire abriu o evento juntamente com a secretária-geral da CSI, Sharon Burrow, e a diretora do projeto sindical regional da FES, Uta Dirksen. O diretor da oficina da OIT para América Latina e Caribe, Vinícius Pinheiro, e Maria Helena André, diretora da OIT Actrave, também participaram da reunião. A Conferência Continental contou com a participação majoritária de mulheres, 52% do total de participantes. No encontro, foi adotado um roteiro para a adoção das principais iniciativas de transformação do sindicalismo a partir da realidade da classe trabalhadora atual. Então, damos um passo a mais para a atualização da nossa estrutura sindical nas Américas. Queremos atualizar e fortalecer nossa estrutura sindical hoje e para os próximos 50 anos. Começamos hoje a dar um passo a mais para atualizar essa estrutura. Somos nós que temos que fazê-lo. Ninguém fará por nós. Ou fazemos essa atualização, ou não recuperaremos o protagonismo que o sindicalismo tem nas nossas sociedades. Desde Rafael falou muito bem, muito claramente, o desafio é nosso. Nós temos que lutar para um futuro que seja justo, que seja muito diferente do modelo econômico fracassado atual, né, em que vivemos. E somente nós, os sindicatos, com parceiros na sociedade civil, podemos lutar pelas nossas democracias, para um novo contrato social de que precisamos e um futuro que seja amigável ao clima, em que todos e todas possam viver sem os ameaças à sua vida dos eventos climáticos extremos. E a delegação argentina do Parlamento do Mercosul busca a incorporação da Bolívia no bloco regional. A delegação argentina do Parlamento do Mercosul enviou um ofício ao Parlamento brasileiro buscando agilizar a incorporação definitiva da Bolívia ao Mercosul. Os parlamentares enviaram um comunicado assinado pelo presidente do Parlasul, Oscar Laborde, e por outros membros da representação argentina, onde expressam que a posse do novo presidente Luiz Arce aproxima o Estado plurinacional da Bolívia novamente à pátria grande, e por isso acreditamos sinceramente que é o momento da Bolívia ingressar definitivamente no Mercosul. Os parlamentares lembram que em julho de 2015 foi assinado o protocolo de adesão da Bolívia ao Mercosul, que já foi ratificado pelo Paraguai, Uruguai e Argentina, restando apenas a ratificação parlamentar do Brasil para garantir a incorporação da Bolívia como membro pleno do bloco regional do Mercosul. Um dos maiores jogadores do mundo, Diego Maradona, morre aos 60 anos e causa uma comoção mundial. Eu quero expressar meu sentimento e minha solidariedade à família de Diego Maradona e ao povo argentino. Eu fiquei sabendo da morte de Diego Maradona e quero dizer ao povo que gosta de futebol que a gente não perdeu apenas um grande jogador de futebol, que Maradona era, dos melhores que o futebol já produziu em toda a sua história. O Maradona, além de ser um grande futebolista, além de ser um grande jogador,
O Maradona era um grande político. O Maradona falava de política, falava de soberania, falava de América Latina, falava em defesa dos pobres, falava em defesa da vida. O Maradona tinha palpite para quase todas as coisas que aconteciam no mundo que prejudicavam o povo trabalhador e o povo humilde. Eu tive a oportunidade de encontrar Maradona no enterro do Fidel, tive a oportunidade de encontrar Maradona quando se tratava em Cuba, tive a oportunidade de encontrar Maradona na Venezuela, na Argentina, e tive a oportunidade de encontrar Maradona num carnaval aqui no Brasil. E eu quero dizer ao povo argentino, a todo o povo que gosta de futebol, poucas vezes eu vi um homem, jogador de bola, parar de jogar e não parar. Porque Maradona parou, mas continuou jogando. Ele continuava jogando em pensamento, ele continuava jogando nas suas opiniões políticas, ele continuava jogando nas suas críticas e ele continuou jogando para o povo pobre do mundo inteiro. Por isso eu quero dizer para a família do Maradona, eu sei o que é dor, sei o que é sofrimento e eu queria que vocês tivessem consciência que certamente Deus está guardando Maradona com muito carinho, porque ele merece. Ele foi dos melhores, mas sobretudo ele foi um político de muita competência, além de um grande jogador. Que Deus abençoe toda a família e o povo argentino. Enrique engancha, le va a tocar para Diego. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero, le va a tocar para Borruchaga siempre Maradona. Genio, 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 ta, 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 ta. Sou Caroline Coelho, desde a sede continental da CSA em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar e nos vemos na próxima semana.